Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Todos bem? Bom, chegamos aí próximo à UFO, né? A nossa revisão UFO. E hoje aqui a gente vai fazer exercícios específicos do último ano, da última prova, então, do ano passado, tá bom? Então eu selecionei aqui exercícios pra gente fazer, porque eu acho que a prova vai vir na mesma entoada esse ano. Uma coisa que eu queria conversar com vocês é que eu não sei se vocês perceberam isso, eu imagino que sim, que o conteúdo programático da UFO do ano passado ele foi absolutamente formulado. Por que isso, né? Foi absolutamente formulado porque a UFO, né, o Instituto, na verdade, de Ciências Sociais está tentando se aproximar muito mais da BNCC, das Bases Nacionais Comum Curriculares. Então ele quer trabalhar ali, né, o Instituto, muito mais com temáticas e não com autores em específico, tá bom? Então realmente é interessante a gente pensar nessas questões. Deixa eu só ver o que vocês estão comentando, né? Tem o microfone ligado, galera, que tá dando interferência? Melhorou agora ou tá de boa? Ou ainda não, tá dando interferência? Alguém? Melhorou, né? Ah, agora deu certo. Tá bom, então. Obrigada, gente. Desculpa aí não ter visto antes. Então, pessoal, né, agora que tá tudo certo, nós tivemos reformulado um pouco aí o conteúdo programático da sociologia. Por que outras disciplinas, como a filosofia, não foi reformulada também? Porque cada instituto é um instituto. Então, a filosofia continua, por exemplo, trabalhando autores específicos e seus conceitos, e a sociologia quis mudar. E a grande dúvida de nós professores era a seguinte: tá, então será que os clássicos não serão cobrados nunca mais? Será que eles virão de forma orgânica dentro das temáticas ou nós teremos sim os clássicos? Eu acho que a gente precisa de pelo menos mais uma prova, que será essa do fim de semana, para a gente ver como a UFO de fato vai trabalhar. De qualquer forma, eu trouxe a prova do ano passado, porque eu acredito que mesmo que venham os clássicos, as temáticas serão bastante correlatas, tá bom? Então vamos lá para a gente fazer as questões. Nós temos já de antemão 3 questões dentre as 10 sobre povos indígenas. Acredito que vai cair mais uma questão aí na prova sobre povos indígenas ou sobre cultura, diversidade étnica. Então é bem provável, nunca veio uma prova sem cultura, sem alguma questão correlacionada à cultura, e povos indígenas têm caído também de forma consecutiva, sobretudo porque o Enem deixou de trazer esses conteúdos, não se sabe se intencionalmente ou não, ideologicamente se retirou essas temáticas aí sobre povos indígenas ou não, não sabemos. Mas o Enem deixa de trabalhar essas temáticas e a UFO vai abraçá-las então. Primeira questão aí para nossa revisão. Nós temos uma questão sobre povos indígenas, vamos lá. O primeiro Código Civil Brasileiro, promulgado no ano de 1916, definia os membros das comunidades indígenas, então denominados silvícolas, como incapazes de exercer certos direitos. O artigo 6º vai dizer: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercê-los, 1. Os maiores de 16 e os menores de 21. 2. Os pródigos. O que é pródigos? Aqueles indivíduos que são incapazes, por questões psicológicas, de tomar decisões por si próprio. E 3. Os silvícolas, que eram, então, o nome identificado aí para os indígenas. Vamos lá, então. Parágrafo único, né? Os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar estabelecido em leis e regulamentos especiais, o qual cessará à medida que se forem adaptando à civilização do país. Aqui a gente já pode fazer uma interpretação do que está dado para nós. Nós temos aqui, então, o primeiro Código Civil Brasileiro de 1916. É muito recente se nós pensarmos essa data. E os povos indígenas viveram durante anos junto a um regime de tutela. Isso significa que nós acreditamos, ainda por aquele viés evolucionista, que acredita aí numa escala evolutiva pela qual todas as sociedades vão passar,
Acredita-se que por essa escala evolutiva, os povos indígenas são inferiores. Eles precisam ainda passar por aquele processo de desenvolvimento para chegarem ao grau civilizacional. Então é importante a gente distinguir, pegar aqui um pincel, é importante a gente distinguir a perspectiva do evolucionismo, que é essa então que considera uma história universal, então são graus evolutivos, sempre sentido progresso, e do evolucionismo surgiram várias outras correntes teóricas que são importantes para nós. Nós temos, por exemplo, o determinismo biológico, também trazido pela própria perspectiva da eugenia, e nós temos o próprio darwinismo social. Então, dentre essas teorias, o determinismo biológico ele vai falar o seguinte, olha, a depender da própria raça, que era um termo muito utilizado com as teorias racialistas do século XIX, aqueles indivíduos que têm uma raça específica, por exemplo, a raça etiópica, que era a raça negra, como se chamava, ou a raça índia, que eram dos indígenas, aqueles que têm esse tipo de raça, aqueles povos nativos, são inferiores e eles devem, então, aí ser tratados enquanto inferiores. Então, o determinismo biológico fala, biologicamente, esses sujeitos são inferiores, tá bom? Então, eles não conseguem ter a mesma capacidade intelectiva do que nós, que somos brancos, por exemplo. São teorias constituídas no cerne da nossa história. Um marco, só para a gente trazer um pouco aqui uma discussão, há um marco na história do Brasil, que é 1846. Nós temos lá o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, que vai criar um concurso intitulado Como se deve escrever a história do Brasil. Esse concurso era um concurso de redação, para então ter vários intelectuais escrevendo sobre o Brasil e eles fariam ali uma competição para ver quem ganhou, quem melhor descreveu o que é o Brasil. Havia tentativa ali então de nós descobrirmos o que é o povo brasileiro, de nós formularmos teorias a respeito disso. Quem ganha esse concurso, de uma forma muito paradoxa e absurda, é um alemão chamado Karl von Martius. E o Karl von Martius, ele vai criar uma redação falando mais ou menos o seguinte, de forma bem sucinta, que há raças, então, que o Brasil é criado aí, é assentado sobre 3 matrizes étnicas, populações negras, indígenas e brancos, como se fosse fácil falar isso, porque a própria população branca é muito diversa, são vários europeus. População negra, são negros bantus, iorubás, malês, são várias etnias, e a população indígena já era muito plural e diversa na época da invasão do Brasil, como eu prefiro chamar. Mas ele vai falar, temos então 3 matrizes étnicas, e se nós quisermos evoluir, se o país, o Brasil, quiser evoluir, progredir ou se civilizar, vai ser preciso promover uma política de mestiçagem, pensando no branqueamento da população. Porque havia, então, essa perspectiva de determinismo biológico e de eugenia, de acreditar que há uma raça superior. Isso aqui também foi usado durante o nazismo, Nós sabemos muito bem, a raça ariana, que era apresentada como a superior. Então, havia uma necessidade de uma política de embranquecimento. Então, nós criamos uma consciência do atraso. Quando a gente pensa no darwinismo social, foi uma teoria do século XIX, criada aí também por intelectuais que estavam na égide do positivismo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a relação com o positivismo, que acredita também naquela escala evolutiva, em que o último grau de pensamento seria o cientificismo. Então, a gente tem essa perspectiva criada pelo Herbert Spencer, do darwinismo social, e há uma questão que eles vão levantar esse darwinismo social falando o seguinte, olha, nós temos várias populações ao longo do mundo aí, populações nativas, que ainda são atrasadas. Então nós, europeus, que somos os civilizados, somos os adiantados, nós temos o dever moral de levar a civilização para essas populações.
nada mais, gente, do que uma bela de uma desculpa para o neocolonialismo, para novos processos de colonização, sobretudo da África, do continente africano e da Ásia, tá bom? Então nós temos aqui essas teorias que vão surgir. E os povos indígenas no Brasil também ainda estavam todos voltados a essa perspectiva evolucionista. Então, olha, os povos indígenas, por serem inferiores, incivilizados, eles não são capazes de conseguir pensar por si próprio, tomar as suas decisões, resolver, discutir, negociar. E é uma perspectiva tão absurda que os indígenas estão negociando, estão discutindo, estão fazendo alianças, estão entrando em guerra desde 1500. Estão resolvendo suas vidas por si próprios. Então é uma forma também de manutenção de uma hierarquia na sociedade brasileira. E é uma forma que, claro, dá poder ao Estado brasileiro de cercear ali aquela população e de manter a população marginalizada, quieta, calada e por aí vai, tá bom? Então vamos lá. Atualmente, essa concepção expressa no antigo Código Civil é criticada pelas ciências sociais pelo quê? Letra A. Por limitar o desenvolvimento econômico das comunidades indígenas. Bom, nós temos comunidades indígenas que são subsistentes. Elas vão ali produzir para poder sobreviver, vão caçar, vão fazer o seu plantio para poder sobreviver. Então, tem muitas aldeias que são autossuficientes por si só. Então, algumas buscam hoje esse desenvolvimento da sua economia, a partir da venda de artesanatos, de grafismos, né? Então, de cerâmicas. Hoje é preciso que eles tenham, muitas das vezes, uma renda até para comprar alimentos, porque a mata já não é tão natural assim, impreservada, e a gente não tem mais a quantidade de peixes, de animais disponíveis até para caça, como nós tínhamos anteriormente. Então, impede o desenvolvimento da economia dos povos indígenas? Sim, mas eu acho que a questão central não é essa. Né? Nós não tutelamos os povos indígenas para eles não se desenvolverem economicamente. Essa não é a questão central, tá? Então a letra A não. B. Negar o papel do Estado quanto à defesa dos direitos dos indígenas. Pelo contrário, o Estado ele está amplamente presente na vida dessas populações indígenas, mas muito mais cerceando ali essas populações, né, do que propriamente defendendo os direitos desses indígenas. Então, a B, totalmente errada. C. Estabelecer uma concepção hierárquica e evolucionista em relação à diversidade cultural. Esse é o ponto primeiro. Por que as populações indígenas foram tuteladas durante tantos anos? Porque havia perspectiva evolucionista ainda em voga. São inferiores, precisam passar pelo processo de evolução, de civilização, portanto ainda não estão preparados. Olha o que fala aqui nessa parte final. Esses regulamentos eles vão se cessar, eles vão acabar à medida que os indígenas forem se adaptando à civilização do país, à medida que eles forem se integrando à sociedade brasileira. E galera, os povos indígenas não querem se integrar à sociedade brasileira. Eles querem viver a partir da sua própria cultura, a partir da sua própria vivência, né, dos seus próprios elementos culturais, na sua aldeia, no seu território demarcado, né, e não adentrarem a sociedade brasileira, tá bom? Muitos deles estão nas cidades, por exemplo, não porque querem, por falta de escolha. E mesmo que querem, né, isso não é o motivo para a gente falar que estão se aculturando, estão deixando de ser indígenas. Beleza? Então a letra C tá correta. Vamos ver a D. Abolir a aculturação dos povos indígenas, garantindo a tutela estatal. Bom, havia aquela perspectiva de que o Estado brasileiro estava intervindo na questão indígena porque eles tenderiam ao desaparecimento. Então havia muito essa questão, olha, a gente tem que preservar os indígenas, deixá-los então como se fosse num museu vivo a céu aberto, para que eles não deixem de ser indígenas, né? Mas a questão é um pouco mais complicada. Quando a gente pensa a questão da cultura, galera, né? Quando a gente pensa o elemento da cultura que nós vimos aí bastante, né, nas nossas aulas, a cultura ela é sempre dinâmica, tá? Ela é sempre dinâmica e ela é sempre transformativa. Portanto, não basta a gente falar simplesmente, olha, aquele sujeito, por entrar em contato com outro de uma outra cultura, ele deixa de ser o que ele é. Não é simples assim. Ele pode
adquirir outros aspectos, transformar a sua cultura? Sim. Se tornar um sujeito mais complexo? Também. Então, por que nós achamos que o indígena não é mais indígena? Porque ele usa celular, roupa, né? Porque ele anda de avião. E nós, ao absorvermos vários elementos, sobretudo de culturas mais hegemônicas, estadunidense, europeia, a gente não deixa de ser brasileiro. Por que eu vou no shopping e aí eu vou com os meus brothers, eu vou no happy hour e lá eu tiro uma selfie e aí depois eu posto no Facebook e aí eu busco likes? Então, o que é isso se não a absorção de elementos linguísticos de uma outra cultura? Estou deixando de ser brasileiro por conta disso? Não, eu estou adicionando e reinvestindo de valor esses elementos culturais que vêm do fora, tá bom? Então, a gente percebe esse processo dinâmico da cultura. Isso é claro. Então, não é para abolir a aculturação dos povos indígenas, tá? A gente tinha um pouco dessa perspectiva, mas não é por isso que a tutela ela surge. A tutela surge realmente para manter esses indígenas de forma subalterna na sociedade. Quando que isso aqui vai mudar? Esse regime de tutela, porque é interessante a gente pensar. A partir da Constituição Cidadã, que é pela qual a gente vive hoje, que é a Constituição de 1988, né? Perdão. Então, em 1988, a gente tem formulado aí alguns artigos, como 25 e 26, que vão falar da questão indígena especificamente e vão dar autoridade, vão dar autonomia para esses povos viverem a partir de suas próprias culturas, tá bom? Então, realmente, a 1 aí é letra C. Vamos à questão de número 2. Segundo a pesquisadora Marta Rocha, o clientelismo pode ser definido como uma relação de troca que envolve a entrega de benefícios de um lado e o retorno na forma de voto ou apoio político do outro. Há algum consenso de que se trata de uma relação assimétrica, sustentada no tempo e no espaço, que se distingue de outros tipos de trocas pelo fato de que a entrega dos benefícios está condicionada ao apoio político, passado ou futuro. Isso aqui é importante de vocês terem em mente, gente, o clientelismo e formas de dominação na sociedade brasileira. Por quê? Caiu em 2020 e caiu em 2019. Então, é uma temática que vem caindo, né, nos últimos 2 anos e ela já caiu em anos anteriores também. Então, fiquem ligados nessa questão sobre coronelismo, clientelismo. Então, o que é o clientelismo, pelo que o texto aqui está falando? É uma troca, então, de favores que vai ser estabelecida. Então, eu te dou algo, geralmente enquanto eu sou um político, eu te dou algo, eu faço um favor para você, né? E eu faço isso com interesse. Não faço porque é certo, não faço porque é o meu dever, não faço porque é o meu trabalho, eu faço em troca de alguma coisa, geralmente em troca de um voto. Ou eu crio ali uma clientela, né, a qual eu vou privilegiar. Vamos pensar um exemplo real que acontece muito? Se vocês ficarem ligados nas campanhas, por exemplo, de vereadores de qualquer cidade, então é mais fácil a gente olhar para a política, geralmente no ambiente micro, mais próximo nosso. Então vamos pensar nos vereadores. Sempre que a gente tem o processo aí de candidatura de novos vereadores que nós vamos trocar, nós percebemos que muitas das campanhas desses vereadores são patrocinadas por pequenos empresários. É um cara do açougue ou do mercado, ou que tem uma empresa de telecomunicação, enfim. Nós vamos ter, então, pessoas patrocinando essas campanhas. Mas, ao adentrar, esse vereador ele vai ter que corresponder àquele apoio que ele ganhou. Portanto, ele vai, por exemplo, empregar uma pessoa da família daquele empresário que lhe deu apoio financeiro dentro do secretariado dele. Porque os vereadores podem ter, se eu não me engano, uns 15 secretários, né, que vão ajudar ali no dia a dia, porque eu acho muito, né? E cada um deles vai receber um salário. Inclusive, tem vários secretários aí que são fantasmas. Ao longo da nossa história política, nós sabemos muito bem que vão lá, assinam e eles fazem aquele esquema de rachadinha. Então, eu finjo que você trabalha, você finge que você trabalha e a gente divide ali, você assina o documento, a gente divide a grana. Isso ocorre muito, infelizmente. Prática de clientelismo e de corrupção. Então, é uma troca de favores que é muito, inclusive, propiciado pelo sistema político no Brasil. Outro exemplo, para você aprovar qualquer coisa no Congresso,
na Câmara dos Deputados, em Brasília, que lá é tudo, praticamente todas as nossas PECs, as nossas emendas, tudo tem que passar pelo Congresso. Para você aprovar alguma coisa lá, você precisa de uma maioria simples, que é, então, 50% mais um. Só que como é que você vai governar enquanto um partido político pequeno se você não faz aliança com os outros partidos? Como é que você não faz aliança com o PSDB e o PMDB, que são os maiores partidos, né, do nosso país, dentre os maiores partidos? Não é possível. Então, a própria questão do sistema eleitoral no Brasil, né, político e eleitoral, político basicamente, né, vai meio que propiciar esses acordos clientelistas. Então, olha, eu quero o seu voto, eu quero a aliança daquele partido, o que eu vou ganhar em troca? Então, a gente tem uma troca de favores constante, que acontece cotidianamente na nossa cara. Então, para aprovar a reforma da Previdência, foi uma troca de favores. O presidente queria, obviamente, que ele começou a fazer alianças, como nós chamamos, com outros partidos políticos, até porque ele não tem, por exemplo, um partido político, isso enfraquece a base dele. Né? Então ele tem que fazer alianças, mas gente, essas alianças são muito feitas na troca de favores. E eu não estou falando do governo atual, todos os governos no Brasil têm de fazer, né, propriamente essa aliança. Isso se chama presidencialismo de coalizão. Você não governa sozinho, você precisa de uma base de apoio para poder aprovar aquilo que você busca, tá bom? Então a gente percebe aqui que o clientelismo é uma prática de corrupção. E, inclusive, nessa prática, ela vai acabar distanciando muito a população da política. Então, aquele ideal de cidadania, de participação, de intervenção dentro do campo da política, ele vai ficar muito distanciado da população brasileira. Hoje a gente vê isso. Política, não quero discutir política não, vou deixar de assistir o que está acontecendo, né? Os políticos são todos vagabundos, corruptos, né? Então a gente acaba trazendo uma perspectiva, uma aura muito negativa para a política. E aí, nos distanciando, aí é que a gente deixa com que toda a corja política faça o que bem entender, né? Então nós temos alguns que são bem intencionados, mas infelizmente muitos não são. Então a gente acaba nos eximindo da cidadania e fica aí como massa de manobra para esses caras. Se a gente realmente não os fiscaliza, não critica, enfim, não fica de olho no que eles estão fazendo, de bom e de ruim, tá bom? Então realmente a gente percebe que o clientelismo é uma prática muito comum no Brasil. E nós temos o coronelismo, que é quase uma prática correlata, só que o coronelismo é a prática dos coronéis. Então geralmente nós temos mais nas áreas interioranas do nosso país, como, por exemplo, em Minas Gerais, mas realmente nas áreas menores, né, nos campos, nas áreas mais rurais, em que geralmente existe um coronel, que é o que tem poder aquisitivo, que é o que tem poder mesmo dentro daquela sociedade, ele tem os seus capangas, ele tem influência, e aí você vota ou por medo ou por aquela troca de favores nojenta que geralmente é feita. A gente faz uma grande festa aqui, faz um churrasco, dá um par de bota, paga uma conta de energia do fulano, um voucher de gasolina, e aí nessa troca a gente tem essa prática que é corrupta. Se você vende o seu voto, isso é corrupção. Então realmente a gente vê que o nosso sistema político aí tem muitos problemas, né? E é disso que a questão está tratando. Vamos lá então. A partir dessa definição do clientelismo, assinale a alternativa que apresenta uma das consequências do clientelismo. Então, o que é consequência dessa prática? Letra A. A distribuição de recursos públicos de forma impessoal e igualitária? Pelo contrário. Vamos pensar de novo aquele exemplo que eu dei de uma empresa que patrocinou a campanha de um vereador? Aquele sujeito ali que patrocinou, ele pode, por exemplo, ter uma empresa de transporte. E aí aquele vereador, na hora de abrir uma licitação para buscar uma empresa de transporte, por exemplo, fazer o transporte das crianças da área rural para a área urbana, ele pode abrir uma licitação, mas ele pode, né, de forma camuflada, privilegiar aquela empresa daquele sujeito que ajudou ele ali na campanha. Então é assim que funciona, não é pela impessoalidade, não é pela irracionalidade, pelo contrário, é justamente por uma escolha direcionada, arbitrária e que parte dos interesses particulares daquele então que está tomando essa decisão, tá? Totalmente arbitrário e errado. Então a letra A está incorreta, né? B. Enfraquecimento da representação política em termos ideológicos?
Sim, porque a gente tem um enfraquecimento da representação política. Que políticos são esses, então, se a gente vê essas práticas ocorrendo? Eu vou deixar de acreditar neles, ideologicamente. E aí a gente fala em direita, em esquerda no Brasil, em conservadores, né, ou em progressistas. E a gente vê que, de qualquer forma, os indivíduos trabalham com essas práticas constantemente, independente, né, e do viés ideológico. Então, a gente perde essa representação política, infelizmente. E aí quem vai sair perdendo é a sociedade como um todo, que não vai ter os recursos sendo direcionados para onde precisa, mas para onde o político quer, com interesses próprios, e a gente ainda perde essa questão do interesse da política, tá? Então a B tá tranquilaça. C. Surgimento de movimentos sociais em defesa de políticas públicas distributivas. Bom, os movimentos sociais, eles já surgem não pela prática clientelista, mas eles já são movimentos históricos que vão lutar pelos direitos, seja o movimento operário no século XIX, o movimento feminista, o LGBTQIA+, que é um pouco mais contemporâneo, o movimento negro, eles surgem não em decorrência do clientelismo, eles já estão existentes na sociedade muito antes da gente identificar e dar nome a essa prática no Brasil, tá? Vamos agora a D. Manutenção de práticas institucionalizadas na burocracia estatal. O que é burocracia estatal? Vocês se lembram do Weber? O Weber ele vai falar o seguinte da burocracia. A burocracia faz parte do Estado moderno. Quanto mais nós temos uma racionalidade, mais nós criamos burocracias, que são formas de organizar o Estado. Tá bom? Nada mais é. Então, para o Weber, a burocracia ela é positiva, porque ela racionaliza uma instituição, seja, por exemplo, uma prefeitura, seja uma escola, seja uma empresa capitalista. Então, ela vai racionalizar e ela vai organizar, a partir de etapas, de hierarquias, de processos, aquela instituição. Então, ela é positiva para o Weber. Para nós, muitas das vezes, ela é negativa. E aí, por isso que o sujeito brasileiro, com o seu jeitinho de contornar as instituições, vai falar o seguinte, olha, não vou passar por essa burocracia nada, não vou pegar filho em prefeitura, eu conheço o irmão do namorado do meu tio, né, que vai passar ali para mim, que vai me ajudar, eu conheço alguém que está lá dentro do processo, né, então eu vou dar um jeitinho, não vou passar por essa burocracia toda não. E essa questão dos políticos, eles não estão agindo pela burocracia, pela racionalidade, pelo que é regra, pelo que é correto. Eles estão agindo, como eu disse, pela arbitrariedade. Então, eles não estão agindo pela burocracia estatal, tá bom? Beleza? Então, realmente aí, letra a 2, né, na verdade. Número 2, letra B. Vamos agora para 3, galera. Nós temos aqui uma questão interessante que vai falar sobre trabalho e gênero, que é uma coisa que nós estamos discutindo dentro das ciências sociais nos últimos meses de forma mais enfática. Então, pode ser que apareça uma questão sobre trabalho e gênero, essa disparidade entre os gêneros. Não sei se vocês viram, mas até na Argentina, a Argentina está dando aposentadoria para mulheres que são donas de casa. Vocês viram isso? Então, nós estamos debatendo muito mais essa questão da divisão das tarefas diárias, da dupla jornada que uma mulher faz depois de trabalhar e aí chega em casa e tem de fazer uma dupla jornada, ou da mulher que fica só em casa e ao ficar só em casa ela faz o papel de babá, de doméstica, de educadora e de cozinheira e por aí vai. Então, ela é prejudicada. Ao escolher, ao optar por cuidar dos filhos, ela fica então sem já uma aposentadoria, dependente economicamente do seu parceiro. Então nós estamos pensando mais essas questões hoje em dia. Eu acho que o Brasil nem vislumbra algo como uma aposentadoria para mulheres donas de casa, mas a Argentina já está à frente e já está concedendo isso para algumas mães. Sobretudo aquelas mães que eu achei muito interessante isso, gente. Depois vocês procuram a reportagem. Sobretudo para aquelas mães que são mães de crianças com alguma deficiência e que aí tem que largar a vida para cuidar dessas crianças, para dedicar as suas vidas. Então, eu achei bem interessante essa proposta aí, né, desde que seja bem aplicada, claro, né, a partir das próprias leis e normas, tá bom? Então, vamos lá ver o que a questão pede. O gráfico abaixo
apresenta dados sobre a percepção que homens e mulheres em casais heterossexuais detêm do seu grau de participação na divisão do trabalho doméstico no casamento. Então, vai perguntar aos indivíduos aqui, né? O gráfico vai mostrar. Os homens, eles acham que eles fazem parte da divisão do trabalho doméstico? Muito, pouco, né? Nada. Então, vamos ver aqui o que os homens e o que as mulheres acham dessa divisão, então. Então, a gente tem um gráfico aqui com o grau de participação na divisão do trabalho doméstico no casamento, por sexo, de acordo com a representação social dos respondentes, tá bom? Então, de 100 aí, não, mais de 100 participantes, né? Nós temos aí, então, da margem percentual, né, de 100%, a gente vê que as mulheres afirmaram que todas as tarefas são divididas. Então, 74% das mulheres acreditam que todas as tarefas, né, elas são divididas. Os homens já acreditam que 47,7% das tarefas, elas são divididas. Quando a gente pensa em colabora em algumas tarefas, as mulheres já têm uma menor perspectiva. 17,8% fala, aí acredita que os homens colaboram em algumas tarefas e 43% dos homens acreditam que colaboram, né, com algumas tarefas. Sobre não colaborar nesse tipo de tarefa, as mulheres são 7,5% e os homens 9,2%. Então, a partir daí, a gente vai entender o gráfico e interpretá-lo, né? A Ana Laura tinha comentado, né? Um avanço significativo para a sociedade. Eu também acho, Ana Laura, essa questão da aposentadoria, né? Ela tem que ser muito bem pensada, planejada, para que não haja corrupção também no momento, né? Dá para pessoas que não precisam, enfim. Então, realmente é um processo que tem que ser muito bem planejado, mas é interessante. Eu acho que é um pouco do futuro. Tem muitos países que dão até, por exemplo, licença paternidade. Eu acho uma coisa muito interessante. Por exemplo, acho que é a Suíça, se eu não me engano, né, que já dá licença paternidade para, então, homens que vão ajudar ali ao momento quando a criança for nascer. É bem interessante, né? Porque aí a mãe só que tira licença maternidade, é só ela, então, que vai sair do trabalho e cuidar da criança, né? O pai não tem responsabilidade nisso. Então, realmente é interessante, né? Essa perspectiva. Vamos lá, então, ver o que a gente pode interpretar a partir desses dados. A partir dos dados apresentados, assinale a alternativa correta. Vamos lá, letra A. A participação das mulheres nas tarefas domésticas se resume, na maior parte, a uma colaboração em algumas tarefas domésticas. Olha lá a quantidade de mulheres que colabora em algumas tarefas domésticas. É menor do que a representatividade em todas as tarefas domésticas, não é? Então, a maior parte colabora em todas as tarefas domésticas, 74,7%. Então, letra A, errada. B. A maioria dos homens reconhece que apenas colabora em algumas tarefas domésticas. Não, né? A gente vê que 47,7%, que é a maior parte, vai falar o seguinte, olha, eu colaboro em todas as tarefas domésticas, todas as tarefas são divididas. Então, eles mais acreditam que as tarefas são divididas do que colaboram só em algumas tarefas. Então, B também está errado. Essa questão ela é mais interpretativa do gráfico. C. Os homens, em sua maioria, reconhecem o desequilíbrio na divisão das tarefas domésticas. Eu acho que não reconhecem o desequilíbrio, porque a maioria falou que sim, ajuda em todas as tarefas domésticas. E a gente sabe que isso não é uma verdade. Então, não, né? Acho que não. Vamos deixar essa aí de lado. Vamos ver a D, a última. Homens e mulheres definem de maneira distinta a divisão igualitária de tarefas domésticas, sem dúvida nenhuma. Então, aqui a gente tem mais uma crítica que é tirada do gráfico. Poxa, então, os homens acham que eles participam da mesma forma que as mulheres nas tarefas domésticas? Isso tem que ser um pouco reavaliado. Será que realmente? A gente sabe que não, né? Aquilo que eu falei, a mulher geralmente faz uma jornada dupla, tripla, depois que chega em casa, quando tem um trabalho fora de casa. Então, realmente, a letra D, ela é a mais correta e que melhor interpreta o gráfico, tá? Beleza, pessoal? Então, letra D. Aqui uma questão mais de interpretação, né? Vamos lá agora para a questão de número 4. A partir de meados dos anos de 1990, o Estado brasileiro passou por modificações com relação ao seu papel na economia.
Uma dessas mudanças pode ser identificada na tabela abaixo, né? Nós vemos aqui, então, uma tabela, mais uma, sobre a evolução da taxa de investimentos do setor público, né? Em porcentagens do PIB. Então, aqui a gente tem uma questão que vai apresentar o gasto, o déficit público que o país tem em investimentos, né? Na administração pública, nas estatais federais, em outras estatais, e aí a gente vai ter o total. Então, aqui o gráfico apresenta quanto que o Brasil tem gastado com a infraestrutura da nossa sociedade, tá bom? Então, quer realmente entender o processo de investimento ano após ano. Então, vamos ver aqui. A gente olha, 1995. Na administração pública, 2,5, estatais, 1,3, depois outras estatais, né? 1 ponto. Então, a gente vê lá no final, né? 2,3, se eu não me engano, para mim tá meio apagado, né? 1993, 2,1, eu acho. 1997, 2,6, depois a gente cai em 98 para 1,6, depois 1,3, 1,8, 1,3, 1,6 e por último, que é 1,8, alguma coisa assim, né? Mas eu acho que a gente pode, de uma forma geral, observar que o gasto com administração pública, estatais federais e outras estatais, ele foi um pouco ondulativo, né? Teve altos e baixos, mas de qualquer forma ele está diminuindo. A gente percebe isso. Então, olha lá, começa com 2,5 em 95, né, da administração pública e termina com 1,7. Começa com 1,3 nas estatais e termina com 1,1. Começa com 1% nas outras estatais e termina com 0,1. Então, realmente, a gente vê que os gastos públicos estão diminuindo com infraestrutura. Por que isso, gente? É interessante a gente notar o seguinte: nós temos, pós-Segunda Guerra Mundial, aquela política de estado de bem-estar social que nós já discutimos. Lembra disso? Não lembra, né? Vamos relembrar aqui comigo, então. Então, nós temos uma política, né, de estado de bem-estar social. Então, é uma política de bem-estar social. Ela é trazida e aplicada, né, sobretudo por um intelectual, um economista que chama John Maynard Keynes. E o John Maynard Keynes, ele vai trazer então uma perspectiva de que para reconstruir os países pós-Segunda Guerra Mundial, nós precisávamos de investimentos massivos na infraestrutura dos países. Inclusive, os Estados Unidos vai adotar esse estado de bem-estar social, sobretudo porque os Estados Unidos ele sai muito bem pós-Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos ele luta na Segunda Guerra Mundial, ele adentra na Guerra Fria com a União Soviética, mas mesmo assim, os Estados Unidos ele vai conseguir um poderio econômico e uma dominação econômica mundial muito forte. Por que isso se dá? A guerra não se deu em território estadunidense na maior parte do período da Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos ele leva suas tropas à Europa, a todo aquele processo, aquele conflito com relação ao Japão, e a gente percebe que ao mesmo tempo que os países estavam absolutamente devastados na Europa, né, no Japão, por exemplo, os Estados Unidos estava com seus parques industriais intactos, sem ter, então, um dano dentro da sua infraestrutura. Então, os Estados Unidos saem bem. E logo após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem o chamado Acordos de Bretton Woods, que serão acordos assinados de interligação e intercomunicação entre países que são potências econômicas. Então, os Estados Unidos, junto boa parte dos países europeus, vão assinar e nós tornamos, dentre os acordos de Bretton Woods, o dólar como a moeda universal de compra e venda, né? A moeda de troca universal ali dentro do campo da economia. Então, isso fortalece ainda mais esse poder dos Estados Unidos. E os Estados Unidos vai obedecer muito fortemente a essa política de estado de bem-estar social, que nos Estados Unidos nós chamamos de welfare state, que vai falar sobre um processo de cidadania consumidora, tá? Então, o que é essa cidadania consumidora?
é o fato da gente dar um bem-estar para essa população, a fim de que ela, inclusive, consiga ter poder de compra. Então, vai ser um momento que a indústria vai estar a todo vapor nos Estados Unidos, aquela produção de acumulação mesmo, né, de grandes estoques, uma produção acelerada que vai embaratecer os produtos, né, as mercadorias mais cotidianas que nós vamos comprar. Então, tudo vai garantir aí essa cidadania consumidora. Qual que é o problema aqui, né? Problema não, mas qual que é a questão dentro do campo político? Então aqui nós temos a partir de 1938, 39, o John Maynard Keynes já influenciando para a gente estabelecer a política de estado de bem-estar social. Mas nós temos um outro economista que ele é totalmente oposto a essa política, que vai ser o Friedrich von Hayek, tá? O Friedrich von Hayek ele vai começar a falar de uma outra política que é chamada uma política neoliberal. Ela vai ser bastante institucionalizada a partir da década de 70, né, na maioria dos países europeus, nos Estados Unidos, sobretudo com Margaret Thatcher, e nós teremos essa política neoliberal sendo implantada no Brasil, sobretudo com o governo do FHC, do Fernando Henrique Cardoso. Então, durante ali, né, 1994, 95, nós estávamos sob o governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, a gente tinha essa política neoliberal sendo aplicada. Por que ela é oposta ao estado de bem-estar social? Porque os economistas neoliberais vão falar, olha, esse estado de bem-estar social, ele gasta muito, ele tem um déficit público muito grande. Então, é a mesma coisa da gente olhar essa tabela e falar assim, olha o tanto que o estado está gastando com infraestrutura, com estatais federais, né, com, que mais? Administração pública. Então, é muita coisa que a gente está gastando. O que a gente vai fazer? Nós vamos trazer um dos elementos mais clássicos da política neoliberal, que é chamado Estado mínimo. Eu já comentei isso com vocês já devem ter ouvido falar aí, que a gente traz então o Estado mínimo, ou seja, vamos enxugar o Estado, vamos enxugar o máximo de gastos possíveis. E aí a gente vai passar para uma ideologia que não culpabiliza o Estado pelo bem-estar da população, mas que culpabiliza o indivíduo. Porque o neoliberalismo ele traz aquele ideal liberal de liberdades, de oportunidades, né, de não intervenção do Estado na economia. Então a liberdade em amplo sentido. Pois bem, agora o Estado não vai ser garantidor do bem-estar social. Quem que vai ser? O próprio sujeito. Se ele quiser, ele trabalha e compra a tua casa, o Estado não vai te dar. Se você quiser, você paga uma educação de qualidade. Se você quiser, você paga uma saúde. Então recai toda a responsabilidade nas costas do sujeito, tá? Eu estou dando uma explicação um pouco melhor aqui, porque eu acho que vai vir alguma outra questão nesse sentido, falando sobre política de Estado, investimentos, e tá despencando nas provas de sociologia. O UEL, Unicamp, o UFG, a UFO propriamente. Então eu acho muito importante a gente fazer uma revisão. O que mais que a política neoliberal traz? Enxugar esses gastos, outro elemento importante, privatizações. Então vamos pegar esse gráfico aqui. Nós estamos gastando muito com a administração pública. Porque tem uma empresa estatal que não está dando lucro. Olha o que está acontecendo com os Correios agora. Os Correios, eles não dão lucro nos últimos anos para o Brasil, mas eles também não têm dado muitos déficits, né? Ou seja, né, não têm dado muitos prejuízos. Mas o que a gente busca fazer nessa perspectiva neoliberal? Privatizar. Então a gente vai passar por um processo de privatização, né, das estatais. Então a gente vai privatizar o máximo possível que nós pudermos de empresas estatais, passar para a mão de empresas privadas. Pode melhorar o serviço? Até pode, mas vai atender a toda a população? Será que as empresas privadas vão alcançar aquelas pequenas currutelas aonde os Correios vão? Não, até porque o Paulo Guedes já disse que vai criar uma outra estatal secundária para fazer o serviço que os Correios já faz, de chegar àquelas cidades mais longínquas, aquelas cidades de menor acesso, que o Correio vai e a empresa privada não vai querer ir, porque vai dar prejuízo. Então, realmente, a gente vê que a gente coloca muito mais o capitalismo, o ganho, o lucro, a economia,
à frente do que a população, tá bom? Essa é a perspectiva. Ah, Tainá, mas isso é uma coisa desse governo? Não, essa é a grande entoada política hoje de todos os países capitalistas, tá bom? Então, com isso, né, a gente já pode entender. Ah, o que mais? Estado mínimo, privatizações, abertura dos portos para entrada de capital estrangeiro, desburocratização do Estado. Então, o que é desburocratizar? Eu vou facilitar empresas estrangeiras virem, eu vou tentar desburocratizar e enfraquecer a legislação ambiental, a legislação trabalhista. Então, eu vou tentar desburocratizar, eu vou facilitar para as empresas, né, contratarem empregados de forma mais fácil, gastando menos. Não sei se vocês viram, mas tem um outro projeto aí de reforma da CLT, que traz as leis trabalhistas, que vai ser colocado a voto no Congresso Nacional. E lá a gente tem problemas seríssimos. Por exemplo, um indivíduo ele poderá, se isso passar, não sei se vai passar, mas ele poderá ser contratado com carteira assinada sem a garantia do 13º e sem a garantia de férias remuneradas. Então a gente já começa a ver que a gente está perdendo e enfraquecendo as leis trabalhistas. E aí a gente tem todo aquele ideal neoliberal. Ah, você escolhe, você quer direitos ou você quer emprego? Não dá para ter os dois. Cara, pera lá. Vamos parar para pensar um pouco? Nós demoramos séculos para conseguir a garantia dos direitos que a gente tem. Nós vamos abrir mão, então, desses direitos? Eu vou trabalhar sem carteira assinada, se eu me machucar, eu vou estar, então, sem emprego, né? Como as novas categorias de emprego hoje, o trabalho terceirizado. Então, a gente está perdendo com essas políticas, né, que partem da perspectiva neoliberal. Mas, vamos pensar aqui, então, né, no que está trazendo a questão. Então, considerando os dados apresentados na tabela, que está diminuindo, então, o gasto, né, é correto afirmar que o Estado brasileiro, letra A, incentivou a reestruturação produtiva toyotista, aumentando os investimentos públicos por meio de empresas estatais? Aqui está tudo errado, né? A reestruturação produtiva toyotista, ela parte não do Estado, mas ela parte das empresas privadas, que vão começar a colocar o modelo produtivo toyotista para ter uma produção ali mais diversificada, uma produção por demanda, just in time, como nós já vimos, né, anteriormente, tá bom? E aí vai falar, aumentando os investimentos públicos por meio das empresas estatais, a gente vê que não aumenta o investimento, mas diminui, né? Então tá toda errada a letra A. B, passou a adotar políticas neoliberais, ok, diminuindo aí a presença do Estado na economia, né? Bom, a gente percebe aí que passou a adotar a gente não passou a adotar políticas neoliberais, né? A política neoliberal, ela vai vir nos últimos anos dentro do Brasil, né? Para falar a verdade. Então, a gente vê que os gastos aqui, eles vão, né, diminuindo progressivamente, mas eles estão lá, eles estão presentes, né? Então, a gente não passa a adotar essas políticas neoliberais aí, diminuindo a presença do Estado na economia, né? Vamos ver as outras. C, aumentou a taxa de investimentos públicos, garantindo uma maior participação do Estado na economia. Bom, gente, a gente percebe que a letra B ela tá mais correta, porque a gente vê uma diminuição desses gastos, né? Vamos lá de novo, a 1995, a gente vê que a gente tem 2,5, né? Depois a gente vai para 2,3, para 2, 2,8. Eu não acredito que estejamos tendo aí um aumento desses investimentos, né? Então a gente pode acreditar que a gente tem, né, a gente aumenta a taxa de investimento público, mas não tanto, né? Ainda fica muito pouco aí. Vamos ver a D. Definiu como política macroeconômica os investimentos públicos em infraestrutura, tá? Galera, aqui, né, para mim, a letra correta mesmo, ela é a letra B, porque a gente vê que a gente tem uma diminuição da presença do Estado, mas não é ainda política neoliberal. A política neoliberal ela surge nos últimos anos no Brasil, né? Então, se a gente for pensar aqui, a questão de aumento da taxa de investimentos, né, garantindo a maior participação do Estado, aqui a gente vê que o Estado ainda está presente.
Então, eu ainda prefiro a letra C, tá? A letra C ainda ela fica melhor, porque a gente vê que tem um gasto com o Estado, que ele vai sendo diminuindo gradativamente, ele de certa forma, mas ele ainda está presente, né? Ele não vai diminuir totalmente como a gente vê nos últimos anos. Então, realmente, aí, eu acho que ainda a letra C está melhor do que a letra B, tá bom? Vamos ver aí a questão de número 5. Então, a gente tem outra questão aqui que vai falar da questão do trabalho, né? Mais uma vez. Vamos lá, né? Deixa eu só ver o que vocês estão perguntando aí. O estado de bem-estar social é o estado keynesiano? Sim. Verônica, o estado de bem-estar social ele é criado pelo John Maynard Keynes. Então, a gente chama de keynesianismo, tá? E o estado neoliberal, ele é identificado pelo von Hayek. Ele é mais defendido pelo Friedrich von Hayek. Tá? Eles são totalmente opostos na sua política pública. Vamos lá agora aí na questão de número 5, né? Ao analisar as consequências do toyotismo para a classe trabalhadora, o pesquisador Ricardo Antunes afirma que as mutações criaram uma classe trabalhadora mais heterogênea, mais fragmentada e mais complexificada, dividida entre trabalhadores qualificados e desqualificados do mercado formal e informal, jovens e velhos, homens e mulheres, estáveis e precários, imigrantes e nacionais, brancos e negros, sem falar na divisão que decorrem da inserção diferenciada dos países e de seus trabalhadores na nova divisão internacional do trabalho. A partir desse cenário, é correto concluir que o movimento sindical ele tem buscado o quê? Então, o Ricardo Antunes, que é um dos maiores estudiosos da temática do trabalho, ele é um marxista, ele é professor da Unicamp, se eu não me engano, um dos maiores intelectuais hoje no Brasil, vivo ainda. Ele está falando aqui do processo, então, né, de uma classe trabalhadora mais complexificada. Então, hoje a gente tem trabalhadores qualificados e desqualificados, do mercado formal e informal, jovens e velhos. Então, há uma complexidade muito grande de indivíduos dentro do campo do trabalho. Então, isso só é possível a partir do movimento sindical. Então, o movimento sindical é que vai defender os direitos dos trabalhadores com deficiência, dos trabalhadores jovens, aquele incentivo por política pública de contratar jovens aprendizes, também dos incentivos de contratar idosos. Nós temos também as políticas de incentivo de acesso às universidades, que tem as políticas afirmativas de cota. Isso tem a ver com trabalho, porque essa população, né, preta, parda, que às vezes não teria acesso, agora tem acesso a uma continuação dos estudos, de uma qualificação no trabalho. Então, nós temos vários elementos que são defendidos pelo movimento sindical, que vai defender os interesses dos trabalhadores, tá? O movimento sindical vem desde o século XIX, desenvolvendo-se ali no cerne dos operários, dos trabalhadores chão de fábrica, tá bom? Então a gente percebe que os trabalhadores ali chão de fábrica, eles vão adotar aí em certa medida, né, esses vieses aí políticos e de luta para garantir os seus direitos. Tá bom? Então, a gente percebe aqui, né, nesse processo, um movimento que ele é político, ideológico e que parte do sindicato. Hoje em dia, galera, os sindicatos praticamente eles não existem. E isso vai ser uma entoada neoliberal também de enfraquecer os sindicatos. Por exemplo, né, gente, em Uberlândia, a gente tem um caso muito específico que o presidente do sindicato de professores, ele é o dono de uma escola em Uberlândia. Então, o que o dono de uma escola, que para o Marx seria um burguês e não um proletariado, está fazendo ali? Né? Ele está, com certeza, né, isso já é claro, barrando todos os nossos direitos enquanto professores. Obviamente que ele é ali um lobo em pele de cordeiro, né? Como é que a gente fala? Então, realmente, a gente vê que hoje os sindicatos estão sendo enfraquecidos e perdem força, mas eles têm um papel. Então, vamos lá. A partir desse cenário, é correto concluir que o movimento sindical ele tem buscado o quê? Letra A garantia de melhores salários a partir do incentivo à formação de múltiplos sindicatos em uma mesma empresa.
Não, a gente não tem múltiplos sindicatos numa mesma empresa. O sindicato, ele é um órgão que vai partir de uma luta política e que vai ser respeitado por parte do Estado e ele vai ser único. Então tem os sindicatos dos trabalhadores, né, os sindicatos, por exemplo, dos professores, dos médicos, dos veterinários. Então vão sendo criadas várias categorias para cada trabalho em específico, tá? Não é dentro das empresas. B. A qualificação dos trabalhadores, a criação de estímulo para o empreendedorismo e a flexibilização do trabalho? Sim, né, o movimento sindical tem trazido isso, essa qualificação dos trabalhadores, então incentivo a políticas públicas, como eu disse, de continuação da educação, né, que a gente tem aí, a criação de estímulos para o empreendedorismo, mas, na verdade, né, gente, a flexibilização do trabalho não, porque o que é flexibilização do trabalho, galera? O que significa flexibilizar o trabalho? Significa a gente criar vários mecanismos para meio que tornar os direitos menores dentro do trabalho. O que é um exemplo de flexibilização do trabalho? É o trabalho que a gente tem hoje, que é um trabalho sem carteira assinada. Vamos pensar a questão da uberização do trabalho? Tem até uma questão aqui, né, sobre isso. Quando a gente pensa na uberização do trabalho, é um emprego? É um incentivo ao empreendedorismo? Mas é uma falácia essa questão do empreendedorismo, né? O sujeito ele está trabalhando ali sem carteira assinada, se ele se machucar, ele vai ficar desempregado, ele vai ficar afastado sem receber, ele não vai tirar férias nunca, porque se ele tirar férias ele deixa de receber também. As mulheres, por exemplo, que trabalham nessa categoria de uberizadas, elas se engravidarem não vão tirar licença maternidade, elas só vão se afastar do trabalho e ficar sem renda. Então essa flexibilização do trabalho, ela não é colocada e apresentada pelo sindicalismo, tá, gente? Então, a qualificação dos trabalhadores sim, a criação de estímulos para o empreendedorismo até também é interessante, mas a flexibilização do trabalho não, tá? Então a B, não está correta. Vamos lá para a próxima, né? Letra C. A representação de trabalhadores desempregados e informais? Sim, porque a gente também tem que garantir o estímulo, né, até a questão da profissionalização daqueles que estão desempregados, que estão num trabalho informal. A gente tem que incentivá-los a trabalhar com um trabalho CLT e forçar o governo a criar novas políticas que vão tanto incentivar empresas a abrirem novas vagas de trabalho, quanto até empresas estatais aumentarem a quantidade de seus concursos e postos de trabalho. Então, a primeira coisa, sim, né? Garantindo aí a formação de uma identidade coletiva. Sim, porque o sindicato ele tem uma identidade coletiva, ele é criado pelos trabalhadores fazendo pelos trabalhadores. Não é um sindicato que vai, então, pensar nas empresas, nos capitalistas, nos empresários. Né? O sindicato ele é feito pelos trabalhadores e ele vai ser fomentado aí para a melhoria dos direitos desses trabalhadores. Então, cria-se, sim, uma identidade coletiva. Beleza, pessoal? Então, tá correta. Vamos ver a D. A defesa da terceirização do trabalho e a preservação da extensão dos direitos sociais e políticos? A primeira não e a segunda sim. O que é terceirização do trabalho? A gente já conversou sobre isso também. É quando a gente tem uma empresa, por exemplo, o Carrefour, que contrata uma outra empresa para fazer a segurança. E essa outra empresa que vai contratar diretamente aqueles trabalhadores. Então não é o Carrefour que contrata diretamente os trabalhadores. Eles contratam a empresa e a empresa vai contratar esses trabalhadores de limpeza, de segurança. Então nessa terceirização, nesse sujeito intermediário ali, que é a empresa contratadora, vários direitos já vão ser comidos, né? Já vão ser tirados aí desses indivíduos para o serviço ficar mais barato, tá bom? Então, realmente aí a letra C vai ser a correta, tá? Vamos lá para a questão de número 6. Por cidadania regulada, entendo o conceito de cidadania cujas raízes encontram-se não em um código de valores políticos, mas em um sistema de estratificação ocupacional e que, ademais, tal sistema de estratificação ocupacional é definido por norma legal. Em outras palavras, são cidadãos todos aqueles membros da comunidade
e se encontram localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas em lei. A cidadania está embutida na profissão e os direitos do cidadão restringem-se aos direitos do lugar que ele ocupa no processo produtivo, tal como reconhecido por lei, tomando-se pré-cidadãos assim todos aqueles cuja ocupação a lei desconhece. Nós temos um conceito que, na verdade, essa é uma questão nova dentro do campo da UFO, nunca caiu uma questão muito direcionada a esse conceito de cidadania regulada. Cidadania sim, vem caindo, democracia, mas cidadania regulada não. E esse é um conceito que vem de um trabalho do Vanderlei dos Santos, que é um sociólogo. Ele vai trazer esse conceito para descrever o período varguista, o período de Getúlio Vargas, histórico, em que é criada uma cidadania que ele chama de regulada. O que ele está falando no texto? Olha, a cidadania durante toda a era Vargas ela é paradoxa. Nós temos um aumento dos direitos pensando a civilidade, pensando então um aumento dos direitos garantidos pelo Estado. Mas quem que vai usufruir desses direitos? Somente aqueles indivíduos que têm uma profissão regulada, que está dentro da norma, que está dentro da lei. Aquele indivíduo que não trabalha com CLT, aquele sujeito que é um autônomo, aquele indivíduo então que não tem um contrato trabalhista, ele está fora da cidadania, ele não terá os seus direitos atendidos. Então é uma cidadania regulada, tá bom? Ela é bastante paradoxa. Ao mesmo tempo que ela existe na Constituição, que ela existe no conjunto da CLT, que é criado na era Vargas, né? A CLT é criado nesse momento, mas ela vai servir somente para dar esses direitos a quem estão institucionalmente ocupando uma vaga, tá bom? Não é para outros. Vamos pensar músicos, desempregados, né? Pessoas que trabalham de forma autônoma, todos esses estarão fora da cidadania e não terão seus direitos garantidos. Então vamos lá. O conceito de cidadania regulada, elaborado pelo cientista político Vanderlei Guilherme dos Santos, é empregado para pensar o início do processo de construção do estado de bem-estar social no Brasil, tá bom? Então, o estado de bem-estar social quer garantir essa cidadania consumidora, quer garantir uma cidadania ampla, mas ainda assim não consegue durante o período varguista, tá? Ela é regulada, ela vai até certo ponto. Bom, segundo o autor, é correto afirmar que a cidadania regulada levou ao quê? Vamos lá. Letra A expansão dos direitos políticos e ao enfraquecimento dos sindicatos. Ainda na política de bem-estar social, nós não tínhamos um enfraquecimento dos sindicatos. O enfraquecimento dos sindicatos se dá contemporaneamente, no momento que nós estamos vivendo agora, tá? Então, nesse momento da era Vargas, que aqui você não saberia, a não ser que você conhecesse esse texto, né, e esse conceito do Vanderlei, nós temos aí, né, um conceito que se dá para o momento de bem-estar social. Então, ainda não tínhamos o enfraquecimento dos sindicatos. B. A adoção de uma política liberal com restrição de direitos humanos. Não tem como, uma política liberal com restrição de direitos humanos. A política liberal ela surge lá no século XVIII, com autores como John Locke, como Adam Smith, como David Ricardo, que vai defender a liberdade em todos os âmbitos. O respeito ao indivíduo na sua liberdade em todos os âmbitos. Liberdade de propriedade privada, liberdade de livre comércio, liberdade de escolha de credo. Então tem um entendimento intrínseco aos direitos mais essenciais da vida dos indivíduos. Então a B também incorreta. C. Ao acesso aos direitos fundamentais e a desregulamentação das leis trabalhistas. Não, os sindicatos, né, naquele momento, eles faziam um papel importante e aqui a gente tem uma cidadania que garante para aqueles que estão nos postos de trabalho a CLT. Então não há uma desregulamentação das leis trabalhistas, tá? D. A ampliação do acesso aos direitos sociais com restrição aos direitos civis. Exatamente isso, porque a gente tem uma ampliação dos direitos sociais, o direito à infraestrutura, à moradia, à saúde, à educação, aos direitos trabalhistas que você tem ocupando um posto de trabalho, mas o direito civil, né, que é o direito de ser considerado enquanto um sujeito íntegro,
fora do trabalho não é garantido. Então, se você é um sujeito que está fora da CLT, que está fora de um posto de trabalho normatizado, você não é nem um sujeito considerado um sujeito digno de lei, né, digno de respeito. Então, você fica fora dessa cidadania. É isso que o Vanderlei quer dizer. Então, a letra D está correta, tá bom? É um paradoxo. Você dá alguns direitos e outros ficam a par. Os direitos sociais você dá, os direitos civis de ir e vir, de dignidade, de direito à vida, de direito à liberdade, vão ficar fora desse escopo, tá? Então, realmente aí é letra D, né? Vamos aí à questão de número 7. Nos últimos anos tem se observado o crescimento de um tipo de ocupação, que eu estava comentando com vocês, o trabalho por aplicativo. Conhecido também como uberização do trabalho, as alterações nas relações de trabalho provocadas por esse fenômeno são sintetizadas pela pesquisadora Ludmila Abílio. Ser um trabalhador perfil em um cadastro da multidão significa na prática ser um trabalhador por conta própria, que assume os riscos e custos de seu trabalho, que define sua própria jornada, que decide sobre sua dedicação ao trabalho e também que cria estratégias para lidar com uma concorrência de dimensões gigantescas que paira permanentemente sobre sua cabeça. Então, aquele trabalhador por aplicativo, ele está por si só. Ele não tem a CLT por detrás, ele não tem os seus direitos garantidos, ele faz o seu horário de trabalho, ele vai então trazer a sua perspectiva de concorrência empreendedora, mas ele também, se acontecer alguma coisa com esse sujeito, ele vai estar fora do trabalho sem nenhum direito garantido, né? Como eu comentei com vocês. Vamos lá então. Com base nessas informações, as alterações nas relações de trabalho, na atualidade, têm sido definidas pelo quê? Na atualidade, hoje, após esse período neoliberal, né? Após não, porque a gente ainda vive ele, mas ele começa a ser aplicado aí, né, no Brasil tardiamente, então a gente ainda vive ele. Mas muito aí das relações trabalhistas, que tem a ver com essa precarização do trabalho, desregulamentação das leis trabalhistas, vai ter o que como causa? Letra A. Precarização do vínculo empregatício com a desregulamentação das leis trabalhistas? Correto. Então é isso que ocorre, uma precarização do vínculo empregatício. Né? Então, olha, agora você vai ser um microempreendedor, né? Você vai trabalhar por si próprio, você vai ganhar o dinheiro que você quiser, trabalhando mais ou menos, vai trabalhar no dia que você quiser. Parece ser muito bonito, mas por detrás a gente tem um trabalhador que vive na exaustão, porque ele tem que trabalhar, tem que fazer uma quantidade de entregas inúmeras para ele conseguir ali ter um salário, né, que minimamente vai dar para ele sobreviver. Ele se coloca todos os dias em risco, sobretudo os motoboys, né, colocam-se todos os dias em risco, não tem os seus direitos garantidos de 13º, de férias remuneradas, de licença maternidade. Se eles se machucarem, eles vão ter que ficar afastados sem receber. Então, assim, parece uma ideologia muito bela de empreendedorismo. Mas o que a gente vê é precarização do vínculo empregatício, cada vez menos postos de trabalho que tem esse vínculo empregatício, né? E essa questão da desregulamentação das leis trabalhistas, que é o exemplo que eu falei para vocês, que a CLT vai ser revisada e esse projeto de revisão vai para o Congresso nos próximos dias aí, semanas, tá bom? Então fiquem de olho nessa questão também. Letra A tá correta, vamos ver as outras, né? B. Valorização do empreendedorismo? Sim. Seguida pela ampliação dos direitos sociais? Não. Só há valorização e o incentivo de empreendedorismo. Mas direitos sociais, ó, tá lá do outro lado, não é garantido. C. Vínculo de emprego duradouro garantido por maior autonomia das rotinas no trabalho? Emprego duradouro também não. A cada hora aquele indivíduo está trabalhando por um aplicativo diferente, ou às vezes até com 2 aplicativos diferentes, né, tá tentando ali fazer o seu diferencial. Então não é um vínculo duradouro de trabalho, mas tem autonomia na rotina de trabalho. Então a letra C está errada, né? D. Fortalecimento do movimento sindical como estratégia de mobilização na luta por direitos trabalhistas. Sempre que falar das questões trabalhistas contemporaneamente, o sindicalismo ele está muito defasado e hoje a gente praticamente não tem sindicalismo, a gente não tem uma defesa dos direitos
dos trabalhadores, tá? Isso vem todo com uma entoada, né, de diminuir e enfraquecer os direitos dos trabalhadores. Beleza? Então, realmente, letra A, né? Ela é a correta aí da 7. Vamos agora para a 8, a última questão fechada. Nesse novo século, na América Latina, os indígenas estão reemergindo como a grande novidade no cenário das lutas e movimentos sociais na região. Sabe-se que a luta dos indígenas de resistência à colonização europeia e branca é secular, é desde o período da invasão do Brasil em 1500. Na atualidade, o elemento novo é a forma e o caráter que essas lutas têm assumido, não apenas de resistência, mas uma luta por direitos, reconhecimento de suas culturas e da sua própria existência, redistribuição de terras em territórios de seus ancestrais e escolarização na própria língua. Então hoje o que os povos indígenas querem é que nós reconheçamos que eles são diferentes entre si, que eles são diversos e que eles têm uma autonomia já garantida pela Constituição de viver a partir da sua própria cultura. Mas não basta que eles vivam a partir da sua própria cultura. Nós precisamos do respeito da sociedade como um todo, as suas formas de vida. Tá? É isso que o texto está falando. Então, vamos às alternativas possíveis. De acordo com o texto, os movimentos indígenas contemporâneos têm buscado o quê? E a gente está vendo, se vocês estão ligados aí nos jornais, nas notícias, que esses movimentos estão cada vez mais amplos e fortes, ganhando proporção. Então, os movimentos indígenas contemporâneos têm buscado o quê? Letra A, justiça social e integração da sociedade indígena pela aculturação. Justiça social, sim. Mas eles não querem integrar-se à sociedade brasileira, foi o que eu disse para vocês. Muito menos pela aculturação. A aculturação é perda de suas culturas. Eles não querem tornar-se brasileiros e perder as suas culturas. Pelo contrário, eles querem continuar indígenas, ter o direito às suas terras demarcadas e ter o respeito da sociedade à sua cultura em específico. É isso que eles buscam. Letra A, incorreta. B. Eles querem o retorno às tradições e defesa da miscigenação. Não há uma defesa da miscigenação, né? Então, eles não têm essa defesa de tornar brasileiros mais uma vez por meio da miscigenação. Se a miscigenação acontece, ela é natural e não há também uma tentativa de retorno às tradições, não por todas as etnias indígenas. Alguns querem, então, adentrar ao campo das novas tecnologias. Alguns querem, então, vender e ter uma maior autonomia econômica. E os outros querem, alguns dos outros povos, querem sim continuar afastados o máximo possível da sociedade nacional, não tendo contato, ter as suas tradições preservadas. Então, assim, depende do povo indígena. Acho que o mais importante é a gente lembrar que eles são plurais. Nós temos hoje no nosso país 305 etnias indígenas. Então é um número enorme, 274 línguas faladas. É uma diversidade muito grande, tá? Então realmente a letra B também não. Vamos ver a C. Reconhecimento identitário e valorização do seu modo de vida? Sim, eles querem que reconheçamos eles enquanto um grupo que tem uma identidade própria. E eles querem viver a partir da sua própria cultura e ser respeitados por isso. Então, tudo certo, a letra C. Vamos ver a D. Defesa da igualdade racial e diminuição da legitimidade da autoridade estatal. A defesa da igualdade racial, sim, de nós termos uma igualdade entre o que poderia falar-se em raças, Hoje a gente não fala de raças, a gente fala em grupos étnicos, Mas os povos indígenas não querem tirar a legitimidade da autoridade estatal. Fala assim, olha, Estado, vocês não mandam em nós não queremos papo com vocês. Não, pelo contrário. Eles querem estabelecer uma comunicação até para que o Estado, a partir da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, garanta esse respeito institucionalizado às suas culturas específicas, à sua forma de viver, tá bom? Então, realmente, é a letra C, beleza? Vamos aí agora a questões abertas para a gente finalizar finalmente aí a nossa revisão. Vamos para a questão de número 9. Em análise do sistema carcerário do Estado de São Paulo, entre os anos de 2007 e 2014, a pesquisadora Dina Alves aponta que, no período analisado, enquanto a taxa de encarceramento masculino aumentou 48%,
a taxa de mulheres encarceradas teve um aumento de 127%, evidenciando o crescimento proporcional das mulheres no sistema prisional. Ao traçar o perfil das 14.810 mulheres encarceradas, é possível visualizar uma linha de cor e de gênero nas prisões paulistanas. As negras compõem 67% do total. As jovens, entre 18 e 29 anos, que representam 50%. As mulheres que não concluíram o ensino fundamental, 50%. E as que foram condenadas com pena de até 8 anos de reclusão, compõem o universo de 63%. Então aqui a gente tem uma questão que eu acho que ela pode vir novamente de outras formas, uma questão sobre violência, criminalidade, sobre desigualdade social. Então eu acho que tem grandes chances de vir uma questão trazendo essas temáticas. Então aqui a gente tem um retrato do que é o Brasil, dessa nossa desigualdade social. Nós já sabemos que o mapa da violência demonstra que há um grupo específico que é o mais atingido pelas mortes violentas de homicídio, né, no Brasil. O mapa da violência ele vai trazer 3 tipos específicos de mortes violentas: suicídios, mortes no trânsito de forma violenta e homicídios. Quando a gente pega os homicídios especificamente, então aquela porcentagem que é assassinada, nós vemos que há um grupo que é muito mais atingido, que é uma população de jovens entre 18, 16 e 25 anos, pardo ou preto, do sexo masculino e que vem de áreas precárias, de áreas mais pobres, menos privilegiadas. Então, a criminalidade, né, é algo que percorre outros elementos da vida social daquele sujeito. É a falta de oportunidades, é a falta de acesso à saúde, à educação, a trabalho, a profissionalização, a miserabilidade, a fome, a miséria, a desigualdade, a corrupção. Então a gente tem raízes no nosso país assentadas nessas mazelas. E são essas raízes que vão sustentar os privilégios das elites do nosso país. Então os privilégios são sempre assentados com base nessas inúmeras violências. E a gente percebe aqui um retrato do sistema carcerário que está mostrando um aumento de mulheres. Mulheres pretas, mulheres de classe social menos abastadas e mulheres também que não têm acesso à educação, que não têm acesso a uma continuidade da educação. Então a gente vê que são mulheres que estão continuamente colocadas em locais de vulnerabilidade, né, e de marginalização na sociedade brasileira. E aí a letra A, eu já estou respondendo ela, né? De que maneira a presença desproporcional de mulheres negras no sistema carcerário pode evidenciar a existência do racismo estrutural no Brasil? Se nós temos uma população, né, de 55,4% aí de negros, né, pardos e pretos no nosso país, e a gente percebe que o acesso à saúde, que o acesso à educação, que o acesso, então, ao ensino superior, que todos esses acessos, eles são desiguais na nossa sociedade, nós temos um racismo estrutural na nossa sociedade. O que é o racismo estrutural? É aquele que parte do sistema, ele é normal, ele é orgânico, ele ocorre sem que, às vezes, nós percebemos esse tipo de racismo. Então, o racismo estrutural, ele não é aquele que se mostra enquanto uma anomalia. Ele existe de forma orgânica na nossa sociedade, que tem um passado escravista, que tem um passado de política, né, de embranquecimento da população brasileira e que hoje se assenta sobre essas bases e continua a reproduzir esse preconceito, que ele é um preconceito de classe, que ele é um preconceito de gênero, que ele é um preconceito de cor dentro do nosso país. Então, o racismo estrutural é esse que parte da própria estrutura do Estado brasileiro, que, ao não combater as suas desigualdades sociais, vai continuar a perpetuar todas essas desigualdades. E aqui a gente vê, então, que a mulher negra, muitas das vezes, ela é aquela colocada num local de extrema vulnerabilidade, né, que está vulnerável ali a todo tipo de violência. Uma violência que é de gênero, uma violência que é de classe, como eu disse, uma violência que é de cor. E incide sobre a mulher negra todas as violências possíveis, porque ela está no nível mais baixo da hierarquia dentro do Brasil, quando a gente vai pensar em acesso.
né? A mulher negra é aquela que tem menor acesso à educação, a estudo, à saúde, à cultura, a lazer, a tudo isso, tá bom? Então, realmente, a gente percebe aqui que esses números demonstram esse racismo estrutural na sociedade, beleza? Vamos a B. Cite e explique 2 políticas públicas ou ações de combate à desigualdade racial no contexto brasileiro atual. Bom, nós podemos falar, por exemplo, das políticas de ação afirmativa, que vão então permitir a continuação da educação e o acesso ao ensino superior que antes das cotas eram praticamente inexistentes. Então hoje a gente percebe que nós criamos essa política, que ela é uma política que ajuda a diminuir essa desigualdade racial, né? Essa desigualdade que a gente tem aí muito no nosso país. Vai resolver o problema? Gente, não vai, mas ela é uma política pública que vem com o intuito de diminuir essa distância. Porque se nós temos então essa população preta e parda, que tem menor acesso à educação, que está mais nas favelas, nas áreas mais precárias das cidades, que tem o menor acesso, então, à educação, à cultura, ao lazer, como eu disse, né? Como é que a gente vai resolver o adentramento dessa população à universidade? Com uma reforma da educação, com o combate à desigualdade, mas isso leva tempo, isso tem que ser um projeto de governo após governo, e isso não é realizado no nosso país. Então a gente preferiu tapar o sol com a peneira. De qualquer forma, a política de cotas tem ajudado ao adentramento da população preta e parda, né, dentro de várias instituições públicas, em cargos de professores e em cargos de estudantes na continuação do estudo no ensino superior, tá bom? Então essa é uma possibilidade. Vamos pensar em outra possibilidade de combate aí à desigualdade racial. Nós temos vários projetos, então, que vão levar cultura e lazer para dentro dessas áreas, dessas regiões mais periféricas ou para as favelas, por exemplo. E dando acesso, dando oportunidade por meio da cultura, do teatro, do esporte, né, por meio então da profissionalização, você vai a partir dessas ações dar oportunidades outras a essa população que às vezes vive em meio da criminalidade, da violência, da miséria, da fome e que muitas das vezes não tem oportunidade a uma outra realidade que não aquela vivenciada. E aí você trazendo esses projetos educacionais, culturais, de esporte, você pode mudar a vida dessa população e diminuir aí essa desigualdade racial que é existente, que é uma desigualdade de acesso, mas com base na cor que nós temos no nosso país, tá bom? Então são 2 aí das possibilidades que vocês podem citar. E a gente tem um plano de combate à desigualdade racial no Brasil também, que vai envolver inúmeros elementos. Vai envolver a questão da saúde, de levar maior acesso à saúde a essas áreas com maior quantidade aí de população preta e parda. Nós vamos ter todo um incentivo à produção cultural afro. Na educação, nós temos a Lei 11.645, que vai trazer a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Então, olha a quantidade de elementos que a gente tem. É muito importante e tem vários. Basta você ser um sujeito antenado aqui mais para responder, né? E vamos à nossa última questão. Considere os trechos da entrevista concedida pelo pesquisador indígena Daniel Munduruku. Eu não sou índio. Não existem índios no Brasil. No dia 19 de abril, a gente comemora um equívoco, porque se esconde a diversidade de povos que existem no Brasil. Parece que é uma única categoria, como eu já conversei com vocês. No dia 19 de abril, então, cada povo, na verdade, cria seu modo de estar no mundo a partir da cultura, que é alimentada pela língua que ele fala. E cada povo tem suas tradições, sua crença, sua cultura, sua política e sua economia. Nós aprendemos que só existe a língua portuguesa por aqui, né? Mas no Brasil existem 307 línguas muito antigas e diferentes entre si. E a língua é uma leitura de mundo. Quando a gente generaliza e diz que o índio chama casa de oca, imediatamente a gente está esquecendo que oca é apenas um jeito de falar. E essas línguas são tão diferentes entre si quanto o português é diferente do chinês. E isso é uma verdade. Então ele está evidenciando o que, o Munduruku, né? Ele está evidenciando essa questão da diversidade étnica que a gente tem que identificar e respeitar. Vamos lá. Letra A. Conforme o texto, cite e explique 2 formas de violência simbólica
contra a população indígena no Brasil. Primeiro, o texto já fala para você o não reconhecimento da diversidade étnica no Brasil. E aí vocês podem trazer um ideal de simplificação da história. Aquela questão que eu comentei com vocês de falar que o Brasil é constituído por 3 matrizes étnicas e acreditar que esses são grupos homogêneos é uma forma de simplificar a nossa história e de ocultar a contribuição dessa população para a constituição do que nós somos. Então você pode citar, por exemplo, o que o texto fala, que é então esse não reconhecimento da diversidade, que é uma violência simbólica. Outro elemento que a gente pode também indicar é o não reconhecimento da dinamicidade da cultura, que foi o que eu falei para vocês. O fato da cultura ser dinâmica, transformativa, vai fazer com que a gente tenha uma concepção muito mais abrangente do que é a cultura. Então a gente não vai ficar falando, né? Porque o indígena é aquele que está na oca, fazendo né? Fazendo a dança da chuva. Gente, isso é uma concepção absurda e ridicularizada do indígena que a gente continua aprendendo nas escolas. Eu fico louca da vida quando eu vejo as escolas lá no dia 19 de abril fazendo então aquelas dancinhas, pintando os menininhos, né, colocando aqueles cocais feitos de papelão ali, e os menininhos ficam dançando ali, ouvindo a música da chuva, né? Índio, fazer barulho, né? Índio, né? Nem sei mais o que. Então, assim, aquilo não ajuda em nada. É uma violência simbólica, porque você não está mostrando a realidade. Por que não leva o indígena para conversar com aquelas crianças, para ver que o indígena usa roupa, que ele usa celular, que ele trabalha com medicinas tradicionais, que ele tem conhecimentos xamânicos? Então, trazer para dentro das escolas essa nova proposta de educação indígena, educação voltada ao folclore, por exemplo. Então, é realmente um equívoco e uma violência simbólica, o não reconhecimento dessa diversidade e a continuação de práticas que estigmatizam essa população e que criam estereótipos do que é o indígena. Então, não levar em conta essa questão da dinamicidade da cultura faz com que a gente incorra em erros, em acreditar numa classificação fácil de quem é indígena e de quem não é, sendo que essa não é uma classificação fácil, tá? Então, é uma classificação muito complexa. Hoje, por exemplo, a gente não usa nem a questão fenótipa para falar quem é preto, quem é índio, né, indígena. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, os Chacriabá. Os Chacriabá são povos indígenas que vivem na divisa do norte de Minas com a Bahia e eles são negros. Você olha para eles, eles são de cor de pele negra, narizes mais largos, as bocas também. Eles são bem mestiçados, alguns têm cabelo liso, outros têm cabelo black, né, um cabelo afro. Então você vai ver ali várias características fenótipas, mas você olha diretamente e fala, são negros, mas são indígenas, vivem nas aldeias, têm os rituais xamânicos, os grafismos, as mitologias. Então por que eles não são? Então a gente tem que levar em conta as várias violências simbólicas que nós acabamos incidindo aí sobre os povos indígenas, tá bom? É só você lembrar aí dos noticiários, das várias violências pelos quais os povos indígenas vêm passando. E letra B para a gente finalizar. Explique de que maneira o conceito de violência simbólica estaria relacionado ao conceito de etnocentrismo. A violência simbólica é aquela que não incide diretamente sobre os corpos desses povos indígenas. Mas mesmo assim você os violenta, né? Você os desrespeita. E o etnocentrismo é aquela perspectiva que eu trouxe aqui com o evolucionismo. O evolucionismo cria o etnocentrismo, que é acreditar que existe uma etnia, uma cultura superior, comparando a todas as outras, considerando essas outras de forma negativa, inferiorizada. Então, o etnocentrismo, ele cria essas diferentes formas de violência simbólica, acreditando ali a essas populações a incapacidade, a preguiça, acreditando, então, várias falácias e várias mentiras com relação a esses povos. Índio bom é índio morto, tal como bandido. O indígena não tem que ter mais terra, o indígena já tem muita terra. Porque o indígena não gosta de trabalhar. Então a gente vai criando todas essas violências simbólicas que incidem sobre a vida desses indígenas. Então a gente tem que fazer um movimento contrário, procurar então meios de aprender sobre essas culturas e não corroborar para a fomentação, né, desses estereótipos aí que são criados. Beleza, pessoal? Então você iria desenvolver aí bem nesse sentido essas respostas, tá bom?
Bom, meus caros, é isso então por hoje. Eu espero que vocês façam uma excelente prova. Imagino que as temáticas da prova aqui da UF não vão mudar. Deem uma olhada em Pierre Bourdieu, deem uma olhada no processo de migrações e conflitos também, que eu não privilegiei aqui hoje, mas também é interessante, tá bom? E no mais, eu acredito que vocês estão plenamente preparados aí pelas nossas aulas que tivemos. Eu espero que vocês tenham realmente uma boa prova, tá bom? Obrigada, galera. Obrigada aí pela participação. Até uma próxima. Tchau, tchau.